noite, meus irmãos. Boa noite, minhas irmãs. A doce da paz de Jesus envolve nossos corações. Quem está vindo pela primeira vez? Só os desencarnados, né? Eu ainda não consigo ver. Seja bem-vindo a todos, irmãos e irmãs, parentes, vizinhos, aconchegantes nossos aí, nosso coração. E sempre a reunião tem o comparecimento deles com a permissão de Jesus. Então, mais rápido, hoje não tem muito o que falar, né? Peço aos irmãos que atentem o celular aí, para quando silencioso, desligar, para não atrapalhar o nosso irmão Marcos. Todos já conhecem o trabalho da casa. Toda segunda-feira tem grupo de 8 às 9 da noite, reunião online, né, via WhatsApp. E todas as terças-feiras nós estamos aqui de 7h30 até as 10 horas da noite. Uma hora de estudo e uma hora de mediúnica. Terminando aí por volta de 10 horas. Então todos estão convidados também para participar conosco. E todas as quintas-feiras, de 20 a 21 horas, estamos aí a palestra, sempre um palestrante aí ou outro, para nos trazer a palavra aí do Cristo, né? E temos a biblioteca aí, que é imensa, é sem emprestado os livros, sem presta de entrega. Pode com um período bom aí com livro, para poder, com o tempo, ler. Tá bom, meus irmãos? E está tendo evangelização na segunda também, das crianças? Então, segunda também, junto com o estudo nosso, que é online, de 8 às 9, tem aqui presencial das crianças, a evangelização das crianças, com a nossa irmã Cláudia aí, que evangeliza as crianças, de 7 às 8, de 8 às 9, tá bom? Pode ler o livro para nós, irmã, que a Joana de Anjos fala. Vida Feliz, né? Vida Feliz, Joana de Anjos, psicografado por Divaldo. Não és um observador distante da vida. Estás na condição de membro do organismo universal, investido de tarefas e responsabilidades de cujo desempenho por ti resultarão a ordem e o sucesso de muitas coisas. A postura de quem observa de fora produz enfoques e conclusões equivocados. No entanto, a participação consciente da medida correta e propicia melhor compreensão dos dados ao alcance. Considera-te pessoa valiosa no conjunto da criação, tornando-te cada dia mais atuante na obra do Pai e fazendo-a melhor conhecida e mais considerada. Tu és herdeiro de Deus e o universo de alguma forma te pertence. Ou seja, ninguém veio a passeio. Vamos fechar nossos olhos. Pensar em Jesus, colocar nossos pensamentos e acima dele nossos melhores sentimentos de gratidão ao Pai pelo alimento que recebemos pela manhã, que recebemos todos os dias, o ar que respiramos, onde quer que estejamos, no campo, no mar, na via pública, recebemos gratuitamente, sem pegar fila, esse alimento primordial para todo o ser humano, para todo o planeta, é o ar que respiramos. Obrigado, Pai, pelo ar. Obrigado pelo nosso pão de cada dia que nos destes. Obrigado, Pai, pelo pão espiritual que estamos recebendo neste momento. Que abençoado seja a Tua luz para abençoar todos nós, nos iluminando, a fim de que possamos também iluminar as vidas de nossos irmãos, parentes, vizinhos que aconchegam conosco. Nosso Senhor Jesus, a nossa eterna gratidão, a Maria de Nazaré, a nossa gratidão, a mãe de todos nós. Agradecemos o mentor dessa casa, os bondosos amigos trabalhadores que sempre conosco estão a nos orientar, nos intuir, nos ajudar. E dessa forma, Jesus, contamos com a tua orientação, com a tua bênção e com o teu amor. Assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Maria Santíssima. Muito bem, com muito carinho e muita amorosidade recebemos nosso irmão Marcos Ferreira, do Fé e Caridade, que vai palestrar para nós hoje. Seja bem-vindo também. Marcos Ferreira aí. Eu não me acostumo com isso. Deixa Eu pegar um. Eu não me acostumo com esse tal de Marcos Ferreira. Eu só sou chamado de Marquinhos. As pessoas colocam Marcos Ferreira, fica esquisito, né? Parece que alguém chama a atenção, né? Deixa eu pegar. Só Meu óculos está assim. Gente, boa noite a todos. É uma felicidade estar aqui de novo. Eu achei que eu não tinha vindo aqui esse ano, já vim, né? Então estou retornando à casa. Então é uma felicidade muito grande.
E eu venho aqui desde que a casa abriu, né? Então, assim, eu sou participante desde o início, né? Isso faz da gente, apesar de que outro dia eu fui falar numa casa, aí a pessoa falou assim, Marquinhos, tem 37 anos que você fala aqui. Eu falei, você precisa falar nisso? Pessoa, né? Mas a gente está aí há tanto tempo, né? Eu vi muitas casas iniciarem, né? Eu só na minha parte da fala, de fazer palestra, tem 40 anos. Comecei com 5 anos de idade. Palestrar. Na verdade, eu comecei até tarde. Comecei a falar mesmo, que eu falava, eu sou da casa do Garcia. E aí, depois do Garcia, eu acabei saindo do Garcia. Casei, larguei minha esposa, minhas filhas lá, fui para outra casa. Engraçado isso, né? E depois do Garcia, eu comecei a falar, até agora no Garcia eu era evangelizador. Olha que coisa interessante, né? E a gente está aqui, semana passada eu falei do Jerônimo Mendonça. Porque ela foi 31 anos da casa. Eu estive lá desde a primeira vez, né? Junto com todo mundo, o pessoal que passou. E só não tive no Fé, porque o Fé tem 112 anos, não deu jeito, né? Mas é uma alegria a gente retornar. Eu tenho hora que eu não sei se eu já falei na casa, se eu não já falei, porque eu falo toda semana, em todo lugar, eu não me perco, eu meio perdido. Mas eu espero trazer um pouco da minha contribuição aqui hoje, né? Através da doutrina espírita. E que nós possamos fazer um esforço para a gente compreender. Eu vou pedir a vocês assim, me ajudem muito para mim poder passar aquilo que eu quero passar para vocês. O momento é um momento caótico, nós podemos chamar assim. Porque é um momento que todos nós estamos em busca de alguma coisa e tem hora que a gente se perde. No último sábado, eu participei da reunião do COFENG. O COFENG é o Conselho Federativo, né, de Minas Gerais, onde nós discutimos as diretrizes para o movimento espírita de Minas Gerais de uma forma direta. Eu sou responsável pelo 7º CREI, pela região da Zona da Mata, Campo Novo, Viçosa, essa região toda, da área do atendimento espiritual. E a nossa discussão gerou em torno da caridade e do acolhimento do trabalhador espírita, do movimento para dentro da casa espírita. Porque em algum momento nós começamos a fazer trabalho para fora, que é importante, tem que continuar, vamos fazer, que esse é o objetivo, mas esquecemos que o trabalhador espírita, ele está precisando tanto quanto, e a casa espírita precisando tanto quanto. Porque a evasão da casa espírita, a dificuldade de arrumar trabalhadores, de fazer trabalho, está muito difícil. E eu que trabalho na área da saúde mental, o meu consultório hoje 50% são espíritas. Porque a gente acha, porque em algum momento nós cometemos a gafe de achar que espírita é alguém diferente dos outros. Espírita não é diferente de ninguém. Ao contrário, talvez é o mais endividado. Talvez é o que mais precisa. E nós criamos um rótulo do espírita que não poderia ter doença, não poderia tomar remédio, não poderia ser isso, não poderia ser aquilo. É por isso que na maioria das vezes o trabalhador da casa espírita de um lugar, ele atravessa a cidade inteira para ir numa casa espírita onde ninguém conhece ele, para ele poder desabafar e fazer um atendimento fraterno. Então, quando a gente está falando aqui de autoiluminação, cadê o relógio, gente, ali? Porque senão eu vou embora, né? Eu não ligo para o horário, então, né? Da meia-noite que aqui a gente vê escutar o galo cantar, a gente nega Cristo de novo, né? Quando a gente começa a trazer alguns temas, igual a autoiluminação e despertar da consciência, não é para cair naquela coisa clichê de meditar e para debaixo de uma árvore só. Isso é necessário, é bom fazer, né? Fazer meditação, fazer yoga, isso tudo é bom porque vai fazer você encontrar um pouco você. Mas hoje o meu objetivo é começar a entender, para a gente colocar os nossos pés no chão. Porque o Bezerra falava uma coisa que é muito interessante, ele falava assim, espíritas, eu entendo vocês, a cabeça estão no mundo dos luminosos, mas vocês esquecem que o pé de vocês ainda estão na lama. Então a gente tem hora que a gente sonha, a gente tem que sonhar, é necessário. Eu quero um dia estar luminoso, eu quero um dia estar do lado do Cristo, de quem for, o Cristo está longe ainda, mas da Joana tá bom. A Joana me convidar como assessor de gabinete, já está ótimo para mim, já vai ser um grande trabalho. Mas eu vou começar contando uma lenda que
é tirada de uma outra lenda, uma paródia de uma lenda, para a gente entender mais ou menos o que acontece conosco. A lenda diz o seguinte, que há muitos milênios atrás, uma tribo vivia lá dentro da caverna. E lá no fundo daquela caverna era um lugar muito escuro. Eles não conheciam nada mais do que aquele lugar escuro, um lugar frio. Eles só se alimentavam de coisas rasteirinhas. Era uma vida muito difícil, muito complicada. Eles não tinham sonhos, não tinham visões. A iluminação era de pequenas fogueiras, que faziam de pequenos galetos daquela situação. Até que em dado momento, um grupo daquela tribo disse, tem que haver alguma coisa além daqui. Não pode existir só isso. Deve existir alguma coisa além disso. E começaram a fazer o seguinte, juntaram algumas coisas que eram poucas que tinham e disseram o seguinte, nós temos que encontrar a saída daqui, que eles denominaram a boca da caverna. E aquele grupo pequeno começou a caminhar por dentro da caverna, sem saber para onde ia, mas com a convicção, com a certeza que tinha alguma coisa além daquele lugar. E no meio do caminho, alguns se perderam, outros desanimaram, voltaram para dentro da caverna, outros se feriram, alguns até morreram porque enfrentaram situações calamitosas, rios caudalosos que passavam por dentro dessa caverna, animais bravios que eles nem conheciam, eles tiveram que enfrentar. Mas uma boa parte do grupo continuou caminhando em busca desse lugar que eles cravaram dizendo que era a boca da caverna. E num dado momento da caminhada deles, eles começaram a perceber que viu uma coisa lá que para nós podemos chamar de luz. E eles começaram a perceber que ali deveria ser aquilo que eles chamaram da boca da caverna. E começaram a caminhar fortemente, e cada passo que eles davam, eles percebiam que aquilo aumentava, e eles conseguiram entender que eles já estavam encontrando aquela saída. E num dado momento, que eles já estavam muito próximos, eles começaram a perceber coisas inimagináveis para aquela tribo. O calor, a própria luminosidade que quase cegava aqueles que nunca tiveram a oportunidade de ver a luz, até que alcançaram o lado de fora. Começaram a perceber coisas que para nós aqui ficam narráveis, porque a gente sabe o que é cor, o que é um pássaro cantar, o que é um vento soprar, o que é a luz do sol a brilhar na nossa frente, e eles ficaram inebriados. Passados alguns dias que eles começaram a perceber todo aquele ambiente, um dos membros daquele grupo, junto com outros, disseram assim, nós precisamos voltar para avisar para toda a nossa tribo que esse lugar aqui fora existe. Alguns relutaram e falaram, não, mas eles não vieram porque não quiseram. Eles deviam ter vindo, nós vamos ter que enfrentar tudo de novo. Uma parte daquele grupo disse, sim, nós vamos ter que enfrentar tudo de novo. Para falar para o nosso grupo que existe isso aqui do lado de fora da caverna. E voltaram pelo mesmo percurso. Enfrentaram todos os desafios. Sofreram. Alguns não conseguiram. Mas até que uma boa parte do grupo chegou no fundo da caverna. E quando chegou no fundo da caverna, aquele que era o líder começou a narrar o que eles tinham visto, percebido. E aquelas pessoas que estavam lá começaram a falar, eles são loucos. Isso não existe. Nós estamos aqui há mais de 2000 anos, coisas que ninguém nunca falou, e agora eles estão loucos. E começaram a chamá-los de loucos, até que o ancião daquela tribo disse que a pena para quem era louco era a morte. E mataram aqueles que vieram narrar o que estava do lado de fora. A moral da história diz o seguinte, que por mais que aqueles tenham sido mortos, o que estava do lado de fora não deixou de existir. Não deixou de existir, simplesmente porque é a morte. O que está acontecendo, gente? Eu estou achando que é o Smith que está aqui do meu lado, é a Joana que chegou aqui, vocês estão vendo ela? Ela paga, mas ela continua correndo, continua gravando do mesmo jeito. Quando a gente pega uma história dessa, a gente começa a entender que o processo de autodescobrimento, de autoiluminação, é quando a gente está lá dentro dessa caverna e começa a entender que existe alguma coisa lá fora. E aí a gente sai em busca dessa coisa. E quando a gente sai e encontra, tudo bem que nós encontramos a luz, mas ainda não somos iluminados. Nós só nos tornamos iluminados quando nós voltamos
para poder falar com as pessoas que isso existe. O exemplo mais fiel disso chama-se Jesus, que ele já tinha passado pelos processos das cavernas dele, alcançou a sua iluminação, veio até nós no fundo da nossa caverna, e o que nós oferecemos para ele? Morte. Porque nós taxamos ele de louco, preferimos Barrabás. E será que se Jesus estivesse hoje e a escolha ainda fosse Barrabás e Jesus, será quem que nós escolheríamos hoje, na atual humanidade? E aí eu vou mergulhar um pouco na doutrina espírita para a gente entender o que está acontecendo conosco. A Joana de Ângeles, no livro Desafios e Soluções, ela diz assim para a gente: a humanidade em geral vive em estado de sono, em letargo, e por isso mesmo padece da enfermidade mais dominadora, que é a ignorância de si mesmo, da destinação de cada um e do significado da própria existência. Fundo da caverna. Nós desconhecemos ainda, por mais que sabemos que existe, nós ainda não temos essa noção pelo estado de letargia. Nós vamos chegar lá. E outra coisa, eu não vim aqui para dramatizar, não. Eu vim aqui para a gente buscar saída, para a gente começar a ter essa percepção. Porque a gente tem uma coisa, a gente acha que parece que a doutrina espírita é dura, ao contrário. Ela é o consolador prometido, né? E a Joana continua assim para a gente: olha, a consciência de sono predomina no mundo moderno, em razão das suas concessões do prazer imediato, sem a consequente proposta e oportunidade para emoções libertadoras. Surge inevitavelmente o instante em que o ser vê-se induzido a despertar ou permanecer na morte da realidade. Para que consiga acordar do pesado sono que se submete, é necessário todo o empenho possível, de modo que possa arrebentar as cadeias que o vem atando ao processo de autocompaixão, de felicidade, de autodesestima, de desrespeito para com ele mesmo. Então ela vem dizendo que nós estamos no sono profundo. Aí a gente entra aqui, no sono sem sono. Aí eu vou falar aqui dentro da área da psicologia moderna. A psicologia moderna diz que nós estamos dormindo, num estado que eles chamam a gente de normose. Essa normose ali, essa imagem aqui, percebe ali a imagem da normose? Todo mundo andando da mesma forma, sem saber para onde está indo, fazendo a mesma coisa. Se inventa o beach tênis, todo mundo é beach tênis, é academia, todo mundo é academia. Se é o fone desse tamanho, todo mundo fone desse tamanho. Se é pequenininho, tudo pequenininho. Se a calça é preta, tudo é preta. Se é verde, tudo é verde. Se é meia calça preta, tudo verde. E aí a gente está fazendo as coisas e nem sabe por que está fazendo. E aí fazer essa autoiluminação no meio desse processo que a gente chama de normose é uma coisa muito difícil. Porque nós estamos achando que nós estamos conduzindo a nossa vida. E na realidade nós estamos sendo conduzidos. Aí diz aqui a psicologia profunda: o estado de vigília do ser humano normal, que a gente chama de normal, que é da normose, muitas vezes é apenas um sonho, um sono sem sonho. Por quê? Porque não sou eu que estou derivando, eu estou vivendo sonhos, que alguém está ditando para mim, principalmente com a chegada da internet. Não para a internet em si, mas com as redes sociais. E aqui diz, embora estejamos de olhos abertos e trabalhamos, vivemos no piloto automático. Vocês já notaram que o tempo está passando rápido? Será que está mesmo? Ou nós estamos aproveitando? Será que nós estamos hoje? É claro, a gente tem que compreender assim. Vamos pegar o tempo que você leva para ir para um lugar hoje, aí você demora mais, né? Quanto tempo que a gente passa no celular, quanto tempo que a gente passa na televisão, aí depois a gente vai ver que não sobra tempo mesmo, o tempo acaba. Mas vamos só entender isso aqui, olha só. Esse sono sem sonho, na psicologia, é a consciência de bando, a diluição do indivíduo na massa. Nós perdemos o que com isso? A nossa identidade. Por isso que dentro do trabalho que a gente faz, dentro da arte, do consultório, essas coisas, a gente chama o processo de individuação. É fazer com que a pessoa se torne ela mesma. Ela saia desse processo da normose, desse processo todo, e passe a trabalhar o self, né, verdadeiro. Foco fisiológico, a vida reduzida por necessidades e satisfações puramente orgânicas. Comer, beber, dormir, gozar o máximo possível.
Aí ganha bastante dinheiro para ir viajar, para tirar foto, para dizer que viajou. Eu não estou condenando nada disso aqui não, gente. Estou dizendo é isso, quando isso se torna a necessidade da minha vida. Aí a pessoa volta endividada, cheia de foto, e feliz porque ela voltou para dentro de casa. Não tem jeito, você vai ter que voltar para onde você está. Volta para os problemas. Né? Você desce aquele toboágua lindo do resort lá que é bonito. Tudo bem, que não estou dizendo que não é para ir, vá sim. Mas assim, resolva você primeiro. Porque aquilo vai só te enganar temporariamente, é uma semaninha e embora o assunto. Né? Vamos lá. O perigo oculto. Viver sem propósito ou significado torna a jornada humana aventura perigosa, combinando em quê? Catástrofes coletivas. Aí a gente está vendo, eu vou falar aqui o autoextermínio, por exemplo, o suicídio, que aumenta cada dia mais. No domingo nós sempre falamos sobre isso muito na reunião, porque eu faço parte da valorização da vida, né? Vocês já sabem que eu já falo isso. E Minas Gerais é o segundo estado no mundo que tem maior aumento de índice. Não é volume de tamanho, é aumento. Então você aumenta 10% no mundo e Minas Gerais aumenta os 10%. Né? Já ultrapassamos mais de 1 milhão de casos, toda hora, para mim toda hora aparece. E eu vivo com isso. Para mim não é grande problema, porque a gente tem uma visão integral do processo. E a gente está vendo o sofrimento humano, de uma forma geral. Né? A doença mental hoje é a segunda maior causa de afastamento do trabalho. No Brasil são 35 milhões de afastamentos do trabalho, né? Por causa de saúde mental. Então a gente está vendo isso tudo por causa desses desequilíbrios, né? E aí a gente vai começar a entender aqui o processo. Olha só, o desenvolvimento intelecto-moral, porque a gente hoje está, porque a gente sabe, a gente vai lá na inteligência artificial e pergunta ela o que ela quer, o que a gente quer, ela responde aquilo também, às vezes, que ela quer. Eu vou contar para vocês como é que funciona a inteligência artificial. É a coisa mais maravilhosa para quem trabalhou igual eu, que era operador de telex, né? Não tinha nem telefone, era operador de telex. Então ter um celular é coisa dos deuses para mim. Mas outro dia uma pessoa falou assim: Marcos, você faz um projetinho para mim numa sala, minha sala, só para estar? Aí eu joguei na inteligência artificial para poder ajudar lá a fazer o projeto, joguei. Aí teve uma hora que eu falei assim: não gostaria do sofá debaixo da janela. A inteligência artificial tirou a janela. Então, é porque ela não tem a sensibilidade, ela é artificial. Então a gente tem que tomar muito cuidado, até para buscar informação, porque ela vai dar informação de tudo que ela busca. Então, se você não sabe fazer um prompt muito bem feito, é melhor você não fazer, porque ela pode te dar respostas que você não vai gostar. Ou você vai achar que é bonita, vai falar para os outros, a pessoa fala: de onde essa pessoa tirou isso? O desenvolvimento intelecto moral, porque só o intelecto sozinho é muito complicado. Hoje nós somos num mundo que a intelectualidade é alta, mas a moral muito baixa. A moral sozinha ela se perde também. Então o importante é que o homem caminhe dentro de uma lei de progresso. Então ela obedece uma gradação onde os conflitos psicológicos de hoje, olha só isso aqui vai dar razão a praticamente tudo que a gente vai falar. Está dizendo o seguinte, ó, essa questão do desenvolvimento intelecto-moral obedece uma gradação, onde os conflitos psicológicos de hoje mapeiam o nosso exato degrau evolutivo. O que nós estamos passando é nosso. Aí nós vamos entender por quê, ó. Escala espírita. Mundos primitivos, mundos de prova e expiação, mundo de regeneração, mundo ditosos e mundos divinos. Aqui nós estamos, ó, o mundo primitivo é o fundo da caverna. O mundo de prova e expiação é o meio da caverna, nós estamos saindo da caverna. A regeneração é nós que já alcançamos o lado de fora da caverna. Os mundos ditosos e divinos é para quem já se iluminou e já consegue voltar para dentro da caverna sem medo. Agora olha só, vamos lá. Nós somos espíritos de terceira ordem ainda, gente. Podemos ter até alguns mais já saíram, tal, mas a maioria de nós, como eu estou falando como humanidade, eu não estou falando do Marquinhos, do Zé, de alguém, não, eu estou falando como humanidade, nós somos espíritos de terceira ordem, nós somos espíritos imperfeitos. E o Emmanuel clareia para a gente que nós ainda estamos muito mais para o primitivo do que para o divino. Nós somos remanescentes da caverna. E aí começa aqui, ó, somos sem sonhos. É aqueles ainda que permanecem lá dentro dizendo que não tem nada
do lado de fora. O despertamento, sono com sonhos, existe alguma coisa do lado de fora. E nós estamos aqui, ó, no sono com sonhos. Nós estamos no momento de quê? De despertamento. Por quê? Porque nós estamos tentando, com o nosso trabalho, subir para a segunda ordem dos bons espíritos, onde ainda o mal vai acontecer, onde ainda nós vamos passar por turbulências, dificuldades e tal, mas a consciência já vai estar desperta, olha só. Porque nós vamos, na regeneração, eu posso até ainda continuar errando, mas eu tenho consciência que eu posso fazer a mudança. Eu já estou desperto, eu sei que existe, eu sei que pode fazer. Então eu já estou com uma consciência desperta. E aí, quando a gente já sobe um pouquinho, a gente vai para a transcendência. Aí a gente vai lá para a primeira ordem dos espíritos puros, encontrar com Cristo, encontrar com todo mundo lá em cima, né? Aí a gente já está falando de consciência cósmica. Olha onde que nós estamos aqui, gente. A transição planetária. Nós somos aqueles que, junto com muitos que nem saíram ainda, tentamos sair da nossa caverna. E muitos de nós não voltam facilmente para dizer, eu vou voltar. Porque nós não temos essas competências ainda. Então eu trouxe isso aqui para a gente entender, olha. Porque a gente está querendo, olha só, a gente está querendo estar aqui, ó. Tem hora que a gente acha que tem a consciência cósmica, não tem. A gente nem imagina. A gente nem imagina. Porque quando a gente pega uma Madre Teresa de Calcutá, só para citar, porque a gente sabe o salto que ela, né, deu, a gente não está aqui para avaliar, mas é o repórter quando pergunta para ela, isso é o nível crítico da pessoa, ó, o repórter pergunta para ela, Madre, o que a senhora acha, que Deus acha da senhora? Olha a pergunta capciosa, né? O que a senhora acha que Deus acha da senhora? Ela falou, o que Deus acha de mim, eu não sei, porque o pensamento, o achar de Deus é muito grande. Mas eu acho que eu sou um pequeno lápis na mão dele, escrevendo uma carta de amor para a humanidade. Isso é um ser desperto. Ela nunca vai se colocar na posição de alguém que está acima dela, porque ela não sabe. Só que nós, às vezes, já achamos que já subimos alguma coisa que nós nem passamos ainda. Mas isso não nos diminui, é uma escala natural. Mas nós fizemos muito de nós mesmos, às vezes, dos próprios espíritas, como se já subir, já estivesse em algum lugar que não está. Eu preciso ter a consciência de mim mesmo. Olha só que coisa interessante. Posso até ter me elevado. Porque alguém conhece alguém puro na Terra, encarnado agora? Pelo menos assim, se encontrar, vocês me falam que eu vou ajudar a matar. Porque não cabe aqui para nós. Desculpa esse matar aqui, essa forma, eu estou dizendo porque ainda não cabe. A não ser que seja um missionário. A não ser que seja um Divaldo que já deu um salto quântico, um Chico que já deu um salto quântico, uma Madre Teresa, um salto quântico. Que aí nós não estamos falando, nós estamos falando de humanidade. Nós estamos falando de nós aqui, do todo. Né? Aí Paulo de Tarso, através do Emmanuel no Caminho, Verdade e Vida, ele diz assim, quanto a ti, que a encontras na carne, não durmas em espírito, desatendendo aos interesses do Redentor. Aí aqui o chamado, levanta-te, esforça-te, porque é no sono da alma que se encontram as mais perigosas tentações, através de quê? Dos pesadelos e fantasias. Eu nunca vi uma sociedade fantasiada. E eu nunca vi uma sociedade tão materialista, mesmo não entendendo o processo geral, a gente vai entender por que isso aqui. Né? Tá muito chato, gente? Está muito pesado? Vai piorar. Vai ficar mais chato. Vai ficar mais chato, vai ficar mais pesado. Brincadeira, eu não deixo não, eu faço a gente rir. Então, quando a gente fala do sono da consciência, a gente está falando desse autodescobrimento. Eu estou dormindo, eu estou acordado. Porque para algumas coisas a gente está dormindo. Para algumas coisas a gente já despertou. E aí a Joana de Anjos vai dizer para a gente que o grande desafio hoje, contemporâneo, é o encontro com a própria essência, identificando realidades emocionais e aspirações legítimas para uma vida plena. Coisa séria, coisa de gente grande, maduro. Porque eu na minha área, igual o caso, eu tenho uma pessoa sofrendo muito comigo que é uma psiquiatra, que cismou de querer que eu atendesse ela. Eu falei, você vai sofrer muito comigo. Porque ela é materialista ao extremo. Eu falei, você vai sofrer demais comigo. Eu não sei nem se você vai querer ficar comigo. Graças a Deus ela está despertando para o processo.
Aí eu pergunto, ela estava errada? Não, ela só estava dormindo de um lado, agora ela está desperta do outro. Porque antes ela achava que tudo era o cérebro dela só. Eu quis provar para ela que não era o cérebro dela só. E aí eu consegui colocar ela numa reunião mediúnica. Dá para você entender o que eu estou dizendo? E hoje ela está falando até em largar a psiquiatria, porque ela acha que a psiquiatria tem fundamento. Percebe a confusão que onde a gente está mergulhado? E aí um mentor espiritual disse que ela chegou ao ponto de ser psiquiatra porque o trabalho dela é enorme agora, no momento que todo mundo está precisando dessa área. E aí ela está... O que eu estou querendo trazer para cá não é falar do trabalho, eu estou querendo trazer para cá esse despertar, porque a pessoa acha que está ali fazendo uma coisa, porque é médico, vai ganhar dinheiro. Não, está ali para fazer o trabalho que precisa fazer. Ela foi convocada para fazer aquilo ali. Você está achando que está engraçadinho, a sua responsabilidade agora aumentou muito. Era melhor que você não ficar sabendo. Por isso tem muita gente que percebe, não quer saber. Então, conhecer-se é o primeiro passo para a liberdade real e para o despertar. Quem sou eu? Esse quem sou eu não é saber quem eu fui na vida passada, não é isso não. Eu, por exemplo, eu sei que eu devo ter sido um lorde inglês. Né? É o meu jeito assim de ser, né? Não tem o estilo de um lorde inglês. A gente nunca vai querer ser um assassino, né? A gente vai querer ser um lorde. Esse despertar, esse quem eu sou, não é no sentido dos nomes, dos processos. É entender realmente o que eu estou fazendo aqui. Mas nós vamos caminhar. Olha só. A Joana de Anjos, no livro Conflito Existencial, ela diz para a gente: o despertar da consciência reclama a compreensão espiritual do ser. Então ela está dizendo, quem não tem a compreensão espiritual do ser, vai ser muito difícil ter esse despertar da consciência. E não estou falando de ser espírito, estou falando de despertar de consciência. Aí ela diz assim, ó, escuta isso aqui e nunca mais esqueça. E se tiver que questionar, questiona a Joana. Ela diz assim, inquestionavelmente. Quando alguém fala assim, inquestionavelmente, é o quê? Eu não tenho questionamento. Inquestionavelmente, todas as aflições. Olha, ela não está dizendo algumas. Todos os desapontamentos, ela não está dizendo alguns, que aturdem o ser humano, procedem-lhe do espírito que é atado aos conflitos que se derivam das malogradas experiências corporais transadas. Todo mundo fala assim, eu não gosto de ler Joana por causa disso, né? Imagina ler um livro todo assim. Mas eu vou fazer uma tradução para o mineirês aqui, que fica fácil. Ela está dizendo aqui o seguinte, nós somos resultados de nós mesmos. Tudo que chega para mim, de uma forma direta ou indireta, é porque eu atraio ou porque preciso, das minhas próprias experiências. Para minha necessidade de quê? De despertar a minha consciência espiritual. Então, não tem aquela, é o outro, não é o outro, é você. Ah, mas o outro é chato. O outro é ruim, não tenha dúvida que o outro é ruim. Né? O outro é mau, não tenha dúvida que o outro é mau, mas o que isso tem a ver com Marcos? Porque a gente fica colocando culpas, né? No sábado passado, teve um encontro lá em casa, um café, e eu chamei um sobrinho meu. A minha esposa, não chama não, pelo amor de Deus. Ele é insuportável. Eu falei, mas o problema dele ser insuportável é dele, não é meu? Mas eu não sei como é que você tolera. Eu falei, compreendendo que ele é insuportável. Então ele passa lá comigo, lá, eu falo lá, viu, insuportável. E ele é insuportável. A minha esposa não consegue. Porque ela não conseguiu, ela não aceita ele ainda. Né? O nosso grande trabalho é esse despertar, porque é o seguinte, eu vou explicar para vocês aonde que eu tirei isso. Porque eu imagino quanto a gente não tolera. Quando a gente começa a compreender o tamanho da gente, a gente para de medir o tamanho dos outros. Então, o que a Joana de Anjos está dizendo aqui é que, inquestionavelmente, todas as minhas aflições, todos os meus desapontamentos que passam pela minha vida, são meus, das minhas próprias experiências, que eu preciso resolver. É bom isso? É maravilhoso. Porque imagina bem se eu dependesse do outro para isso mudar. Aí não teria jeito, né? Então está lá, o despertar da consciência reclama essa compreensão espiritual. E aqui, gente, uma coisa que é espírita, né? Porque aqui eu acho que todo mundo é espírita, a gente sabe que as grandes interrogações existenciais são como bússolas para a gente, né? Nas práticas de conduta. Olha só,
O processo de autoiluminação, fundamentado na doutrina espírita, inicia-se ao compreender a origem, destino, assumindo a governança ativa da nossa vida presente. Eu vou passar isso rápido aqui, porque isso aqui, para nós, quem somos? A gente remete lá, quem somos nós? Né? Somos espíritos mortais, temporariamente no corpo, passando por processo, não é isso? Depois vamos ler lá, está lá no livro dos Espíritos, primeira parte. De onde viemos? Né? Isso aí. Para onde vamos? Por que sofremos? Aí quiser para aprofundar isso aqui, vai ler Leon Denis, Destino do Ser, né? Tá tendo um estudo, se vocês quiserem, é muito interessante. A Merges começou um curso agora, tem 4 semanas, nós estamos no quarto estudo, no quarto capítulo, é uma hora e meia por semana, está lá na Merges. É o estudo das obras da Joana de Anjos compilados para passar, é uma horinhazinha por semana. Mando para cá, é 1 hora por semana. E outra coisa, assiste a hora que quiser. Eu normalmente assisto ao vivo, porque eles mandam, a gente participa no chat, a gente discute algumas coisas, mas assistam porque vocês vão entender essa questão, principalmente do sofrimento. É maravilhoso. O curso vai durar 2 anos, mas é 1 hora por semana. E você pode assistir a hora que você quiser. Se você quiser deixar tudo no mês, fazer as 5 aulas de uma vez, você pode fazer também. É interessante isso aqui. Eu não vou entrar aqui não, gente, porque cada um item dessa bússola aqui dá um seminário, tá? Então eu não vou entrar, eu só quero dizer. Porque a gente que é espírita, a gente precisa pelo menos compreender isso aqui. Tudo bem? Mas olha aqui, como a gente está falando da caminhada inconsciente, olha só que coisa. Se a Lia está dizendo que a maioria da humanidade está em estado de sono, ela está no estado inconsciente, ela não sabe o que está fazendo, ela está naquela normose, naquele processo do efeito manada, né, que ela continua fazendo sem perceber. Olha a caminhada inconsciente, o que gera, que a gente vai entender o que está acontecendo aqui fora, ou está acontecendo conosco. Primeiro passo, desconhecimento espiritual. A ignorância de que somos almas imortais submetidas a uma lei de causa e efeito. Porque existe uma lei. Hoje o homem descompreende isso. O homem descompreende a lei da terra. Nós vivemos num país que não tem regra. Alguém discorda de mim aqui? Quer dizer, regra tem. As pessoas que não cumprem as regras. Eu brinco sempre, porque eu lido com essa área, estou tentando fazer uma campanha e não consigo. Porque o próprio departamento de trânsito não me ajuda. A segunda maior infração de trânsito, a primeira é andar embriagado ou andar drogado. A segunda é andar com o celular na mão. Aí já foi demonstrado que a cada 10 motoristas, 9 estão com o celular na mão. É a segunda maior infração do trânsito brasileiro. Você fala, cara, como é que eu vou viver? E a primeira é drogado, você não sabe se o cara está drogado. Como é que fica a nossa regra? Né? E depois vem as outras, não obedecer de sinalização. Mas vamos voltar para cá. Olha só, aqui nós estamos falando da lei de Deus, tá? Lei de causa e efeito. A falta de compreensão disso aqui, olha o que gera, gente. Ilusão focada no corpo. Acreditar que somos apenas o que o espelho reflete. É o corpo. Nasci aqui, vou morrer ali, acabou, morre o assunto, aí eu vou fazer o quê? Né? A minha vida resume-se a quê? A matéria. Aí eu preciso ter o melhor carro, a melhor casa, o melhor dinheiro, o melhor não sei o quê, o corpo mais bonito, viajar para todo lugar, tirar as fotos, aquele monte de mentirada que aparece no Instagram. A pessoa está lá. Eu sei que eu conheço pessoas que fazem coisa lá, eu conheço a vida delas, porque às vezes estão dentro do meu consultório e falam, para um pouquinho, você vai sofrer. A maioria das pessoas que vão fazer tratamento comigo, a primeira coisa que eu gosto de ver é a rede social dela. Para ver se ela não está sofrendo por causa da rede social dela. Porque ela mente para ela mesma, a gente mente para a gente mesma. E o materialismo está cada vez mais afastando o ser humano desse princípio espiritual. E aí, esse passo 2, que é a ilusão focada no corpo, alimenta o quê? O passo 3, que é o apego desenfreado, a necessidade de reter posse, de juventude, ninguém quer morrer, ninguém quer viver, todo mundo quer ficar bonito o tempo todo, quer coisa. E ninguém dá conta disso, porque é um processo natural. E esse passo 3 resulta em quê? Aí a gente vai entender o passo 4, a infelicidade, o desespero, a incapacidade de lidar com as chegadas, partidas naturais da vida, velhice, doença, luto, perda. Os casamentos hoje duram no máximo 4, 5 anos. Aí você encontra com uma pessoa com 49 anos, não tem filho, não tem marido direito, e ela está
Minha vida está vazia. Eu falei, claro, você não tem nada lá dentro da vida. Né? Nem um probleminha, né? Um maridinho, uma esposinha. Não é? Vamos perguntar lá, cara. Kardec pergunta o que seria o fim da família na Terra, o que seria. Vai lá perguntar. Eu não vou falar sobre isso hoje, que aí daria outra palestra. Aí a gente vai entender o recrudescimento do egoísmo, não é essa a resposta? É isso que nós estamos vendo? Então percebe essa caminhada inconsciente de uma humanidade que está em sono profundo? E a Joana de Anjos fala em 80% da humanidade. E tem uns que dizem que ela é muito otimista, que é mais que isso. Né? Está ficando bom, gente? Tá. E aí a gente começa a entender o peso crônico da dívida existencial. Então vou falar uma coisa aqui. Tem uma frase do Emmanuel que ele diz assim: paz é quitação da consciência para com a vida. Não esqueçam disso nunca mais. Paz é quitação da consciência para com a vida. Eu não vou nem para a Rabina da Tagore, porque se eu for para a Rabina da Tagore, eu não vou dar conta. O Emmanuel, a gente acha que o Emmanuel pegou pesado e pegou leve. O Rabina da Tagore fala que paz é o perfume que as rosas exalam quando são pisadas. Aí a gente fala assim, não é grosseiro isso? Não, porque a rosa, o que a rosa tem de essência nela? Perfume. A gente vai chegar daqui a pouco e a gente vai tentar entender isso. Mas eu vou deixar para o Emmanuel aqui, porque se a gente for além ainda, tem mais outros que vão puxar a gente para um lado mais pesado sobre a paz. Mas o Emmanuel diz que paz é a quitação da consciência para com a vida. Aí a pergunta, por que eu não estou em paz? Cheque a sua consciência, porque com certeza você está em dívida com ela. E não é com coisa pesada não, é com coisa que a maioria das vezes é. Nós vamos entender isso aqui também daqui a pouco. Então não esqueça dessa frase, paz é a quitação da consciência para com a vida. Porque a gente acha que paz é outra coisa. Paz é ir para um lugar, para uma praia do Caribe vazia, sem ninguém, né? Ficar lá, né? Cantando ula-ula, lá, sei lá. Não é isso. Não é isso. Eu vou dizer o que é paz. Paz é quando você alcançar o mundo ditoso e o Cristo virar para você e falar, volta porque a terra precisa de você. Isso é paz. Né? Então a vida terrena é uma oportunidade para a construção e o refinamento das qualidades morais, éticas e espirituais. Se eu não estou cumprindo isso, eu estou com dívida. Se eu estou fugindo disso, eu estou com uma dívida com a minha consciência aqui. Quando a vida vivida de forma inconsciente, desenvolvemos uma sensação constante de dívida para com a vida. Eu estou vivendo, a Deus dará lá, viver por viver. Aí eu estou esquecendo do meu compromisso espiritual. E ao lembrar quem somos e nos conectarmos com a nossa essência divina, que encontramos os recursos espirituais para enfrentar os nossos desafios. Aí sim eu começo a resolver os problemas. Porque eu já começo a enxergar coisas que eu não enxergava. Eu já começo a despertar para sonhos que são maiores do que eu. Mas olha só que coisa interessante, para a gente ir mais além ainda. A lei de Deus está escrita onde, gente? Está lá. Pergunta 621 do Livro dos Espíritos. Aonde está escrita a lei de Deus? Antes disso, então, eu vou pegar aqui, eu trouxe porque eu falei, se der tempo eu te ver, até às 10 ali, a gente está tranquilo. Olha só, eu trouxe 2 trechos aqui. Um no Vinha de Luz e outro no Caminho, Verdade e Vida. Um é de Mateus e o outro é de João. No Vinha de Luz, está lá assim, os sãos atentos, no item 18, diz assim, Jesus falando, ó, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque tudo mais lhe será acrescentado. Então ele está dizendo que, antes de qualquer coisa, nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, que as outras coisas venham, que esse é o grande processo. Aí, naquele momento, já perguntavam, e a gente pode perguntar de novo, e perguntaram a ele, Senhor, onde está o reino de Deus? O que Jesus responde? O reino de Deus está dentro de vós. Senhor, e aonde está escrita as leis de Deus? Que aí a espiritualidade reafirma hoje mais do que nunca, na tua consciência. Então ele está convidando assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que tudo mais virá acrescentado. Onde está escrita a lei de Deus? Está aqui, ó. A famosa resposta de Allan Kardec, os
espíritos superiores na consciência. Eles nem esticaram. Tudo bem. Aí a gente pergunta assim, ó, o que deve se entender por lei natural ou a lei de Deus? Olha o que os espíritos respondem para nós, olha. A lei natural é a lei de Deus. É a única, olha, está dizendo, é uma das, está dizendo, é a única. Aí a gente pode fazer o seguinte, eu não acredito nisso, não tem problema. O problema é seu, eu não acredito não. Ele está dizendo, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E o homem, ele, só é infeliz quando dela se afasta. Então, assim, eu não estou feliz. Procura o que você está fazendo. Porque eu estou me afastando das leis. Está lá a terceira parte dos Espíritos. Leiam lá para vocês entenderem o processo. Se eu não estou em paz, eu pergunto ao irmão, mas eu não estou em paz. Ele fala, paz é que está sendo consciência para a vida. Aí eu pergunto a qualquer um, eu não estou feliz. Ele fala, então você está afastado de Deus. Olha que coisa interessante. Eu não vou ler tudo, porque está aqui, ó. Porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. João capítulo 12, versículo 43. E olha o que vem dizendo para nós. Os séculos parecem reviver com seus resplendores a decadência. Nós estamos repetindo o mesmo processo, as decadências. Multidões esclarecidas regressam a novas alucinações. Lembra falando lá que quem está inconsciente busca alucinações? Aí ela diz aqui, o espírito humano, a seu turno, considerado isoladamente, demonstra recapitular as más experiências, mesmo alcançando bom conhecimento. Mas o que eu queria dizer para vocês, trazer para vocês é isso aqui, olha. Como esclarecer essa anomalia? A situação é estranhável, você fala de Emmanuel trazendo para nós, ó. A situação é estranhável, porque no fundo, todo homem tem sede de paz e fome de estabilidade. Não é todo mundo, se você perguntar, todo mundo não tem? Aí ele diz assim, importa reconhecer, porém, que no curso dos milênios, as criaturas humanas em múltiplas existências têm amado mais a glória de Deus do que a glória, né? Têm amado mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Nós estamos em 2026, agosto de 2026. E ninguém está falando que não é, que você não pode ter um carro, que você não pode ter uma vida. Ninguém está falando isso não. Está falando é como que você vive em relação a isso. Porque tem gente que, eu vou falar o termo aqui, que não tem problema, porque a gente não tem medo dele, né? As pessoas estão vendendo não para o diabo, com tranquilidade, e vendendo parcelado, o pior é isso. E o diabo não paga. Eu só queria avisar para vocês, o diabo não paga. E aí a gente coloca aqui a tela em branco do espírito e a alma como pintor. Eu achei isso lindo, eu trouxe isso aqui porque eu achei lindo. A encarnação nos entrega uma tela em branco. Deus proveu os pincéis da oportunidade e as cores das circunstâncias materiais. A autoiluminação nada mais é do que o ato voluntário e ativo de colorir nosso mundo íntimo com as tintas indeléveis do amor, da paciência e do conhecimento superior. A autoiluminação é o despertar da consciência, é o esforço voluntário de substituir os tons cinzas do egoísmo pelas matizes eternas do amor e do autoconhecimento. É poético isso aqui, né? Nos convidando a pintar a nossa vida. Nós somos responsáveis pelo quadro que aparece na nossa existência. Não está lá a Joana nos chamando a atenção? E aí eu falei da última vez sobre isso aqui, falei, eu vou repetir. Dos valores esquecidos, que a gente acha que tem que fazer alguma coisa sobrenatural, mas não é isso não. A Joana Girantes fala que falta para a gente o que? Gentileza. A falta de gentileza, a gente não vê, as pessoas não são mais gentis. Falta de generosidade, falta de gratidão, falta de compaixão, falta de alegria de viver, falta de fraternidade. E aí a Joana de Anjos fala que nós sofremos hoje, além do sono profundo, ela diz que a gente padece da hipertrofia do amor. E pega a frase de Jesus lá no Apocalipse, dizendo o seguinte, chegará o momento que o amor esfriará. E esse é o momento que nós estamos passando por ele, né? E aí a gente entra num patamar aqui, que eu não sei se eu já falei, eu vou repetir isso aqui onde eu for, porque eu escutei isso
de alguém aí para cima, lá para cima, que a gente diz, pode ser do lado, né? Não tem problema, que disse assim, que aqui está a cena da mulher mormoniça, né? Quando ela, 20 anos sofrendo de tudo, ela na cabeça dela diz, eu vou procurar Jesus, porque se eu tocar em Jesus, não é isso? Aquela pessoa, eu vou ser curado. Ela teve esse despertar da cura. E isso acontece, lá Jesus passando no meio da multidão, ela toca e foi curada. O que acontece naquele momento? Não vou falar isso aqui, que isso aqui também dá uma outra palestra. Mas Jesus vira para Pedro e fala, Pedro, alguém me tocou. E Pedro diz, Senhor, mas tanta gente, o Senhor está sendo tocado o tempo todo. Ele falou, mas porque de mim saiu virtude. Se a gente for pegar a virtude de Jesus, a gente vai entender que a virtude de Jesus é daquele ser, daquele mundo divino lá. Ele tem todas as virtudes que a gente imagina e todas que a gente nem imagina que existem. Mas eu quero trazer para cá. Quando alguém nos toca, que virtude que sai de nós? Das virtudes que nós podemos já ter aqui, ó, gentileza, generosidade, gratidão, compaixão, alegria, fraternidade. Quando alguém nos toca, o que está saindo de nós? Isso é uma virtude. Porque esse é o trabalho de começar a entender o que sai de mim. Para mim começar a entender por que não sai de mim outras coisas, né? E aí a gente entende que virtude no nosso nível evolutivo é o quanto eu consigo dizer não àquilo que me arrasta. E aí a gente vai entendendo isso aqui, eu acho que vai dar tempo de eu chegar em algum lugar, se não der eu volto depois também, né? Eu vou voltando, eu vou fazendo uma etapa aí, né? Sem autoconhecimento, vivemos numa vulnerabilidade. Não reconhecemos nossos limites, não sabemos direcionar nossa vida e sofremos mais intensamente diante das adversidades, das frustrações. Olha só. Aí eu já vou entrar na doutrina de novo aqui, para a gente entender a questão do autodescobrimento. Parece que é repetitivo, mas é repetitivo mesmo. Porque a doutrina espírita é muito nova para nós. A maioria de nós talvez está vendo a doutrina espírita pela primeira vez nessa encarnação, porque a gente está, né, 150, 200 anos. A gente talvez vai falar que nós vivemos com Kardec. Não, nós éramos inquisidores, né? Nós éramos da igreja. Se nós éramos da igreja, aí talvez era bom. Mas olha só, Livro dos Espíritos, parte 3ª das Leis Morais, capítulo 12, da perfeição moral. A gente está trazendo para cá dizendo assim, poderia ser, essa pergunta, ela me agride, tem hora que eu falo assim, desculpa, mas olha só, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? Kardec pergunta, você está falando que o nosso problema aqui é as inclinações que a gente tem, mas o homem, pelos seus esforços, poderia vencer as suas más inclinações? A resposta é só essa aqui, gente, sim, e por vezes fazendo esforços bem pequenos. O que lhe falta é a vontade, dá vontade de ir embora. A única vontade que dá para a gente é de correr, né? Mas o pior está por vir esse restinho aqui, que ele dá uma pisadinha de nós com mais força. Ele diz assim, quão poucos dentre vós fazem esforço. Mas aqui a gente não é para condenar. Por que às vezes eu não consigo nem compreender, nem fazer a vontade, nem fazer o esforço? Por que eu não consigo? Porque eu estou dormindo. Eu estou em sono. Eu estou amando mais as coisas dos homens do que as coisas de Deus. Eu não consigo enxergar isso. Quando alguém vira para você e diz assim, você é arrogante, você fala, eu arrogante? Jamais. Eu? Né? Não sou arrogante, né? A gente reconhece que a gente tem os defeitos da gente? Porque o problema aqui que ele está dizendo, eu posso vencer as minhas más inclinações? Posso, se eu reconhecer, né? Minhas más inclinações. Será que eu reconheço minhas más inclinações? Ou já me acho iluminado? Será que nós já saímos da caverna? Primeiro tem que despertar. Primeiro tem que se conhecer. Acordar para olhar para você e dizer, olha, aí Kardec era nós mesmo, né? Kardec era sangue puro ali, né? Qual o meio mais prático? Essa pergunta aqui, quantas vezes nós já escutamos isso? Qual o meio mais prático e eficaz que tem o homem para resistir à atração do mal? Aí Santo Agostinho que responde para a gente, um sábio da antiguidade vos disse, conheça-te a ti mesmo. Olha, não é novo. Ele está falando aqui de Sócrates, que não é nem de Sócrates, porque isso já estava escrito lá na entrada do templo de Delfos, que já tinha 7.000 anos antes de Cristo. E ninguém sabe que foi quem escreveu também, até agora. Então não é uma coisa de 15 minutos atrás, não, é uma coisa de quando a gente estava ainda lá no meio da caverna, ainda lá, andando, já estava escrito isso lá, para a gente conhecer si mesmo. Aí, mas Kardec diz assim, tá bom, eu entendo isso, mas me ajuda aqui. Conhecendo toda essa máxima aí,
Mas qual meio que eu posso fazer para conseguir isso aí? Aí, fazer o que eu fazia, né? Vocês conhecem a resposta? Conhece? Pega lá, tá lá, pergunta 919, do Livro dos Espíritos, está lá a resposta todinha. Aí Santo Agostinho diz, fazer o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao fim do dia eu interrogava minha consciência e tal. Mas eu trouxe aqui um resumo, para a gente não dizer que vai ficar difícil. Olha só. Um resumo feito pela Joana de Ângeles, que ela diz assim, ó, o método prático da questão 919. Então ela coloca lá em cima, ó, a pausa. Ao fim do dia, se iniciar a mente e as distrações internas e interrogar a própria consciência. Mas primeiro, eu estou distraído. Segundo, que eu estou dormindo. Interrogar a própria consciência. Eu estou inconsciente, eu estou totalmente perdido, como é que eu não saio nem da pausa. Hoje, 90% das pessoas dormem com o celular aqui. Quando dorme. Ou às vezes dorme quando dorme. Não tem tempo de fazer pausa. Cheio de problema. Não faz um exame, porque às vezes começa a rezar, você, né? Não, deixa eu fazer minha prece. Pai nosso que estás no céu, santificado, que hoje é quinta. Nossa, amanhã é 7. Meu Deus do céu, meu Deus, onde que eu parei? Já fui. Então não tem pausa. Então, primeiro ela falou que a gente precisa fazer uma pausa para interrogar a consciência. Segundo, ela disse que a gente precisa fazer um inventário. Passar a revista ao que eu fiz e faltou-me cumprir algum dever hoje. Faltou para mim hoje alguma coisa? Sempre vai faltar, não estou dizendo que não vai, mas faltou? Faltou sim, faltou. Aí ela fala, então vai para a empatia. Alguém teve motivo real para se queixar de mim ou das minhas ações hoje? Teve. Aí ela traz para cá o ajuste. Reconhecer as falhas com lucidez, focado em fazer diferente no dia seguinte. Não é se autoflagelar, pegar o chicote e começar a dizer, Senhor, por minha culpa, por minha grande culpa, e até sangrar. Isso não vai resolver nada. Porque no outro dia você está fazendo tudo de novo. Aí ela diz, a regra de ouro está aqui, ó. O exercício exige encontro sem máscaras. Eu ficar nu diante de mim mesmo, no espelho. E ela diz aqui, olha, não se julga, não se justifica, não se acusa, nem se culpa. Apenas se descobre, eu faço. Ou eu não faço. A maioria de nós não consegue fazer a mudança porque não consegue se enxergar. Não consegue se ver. Porque a gente diz, não, mas sabe por quê? Foi o Zé que pisou no meu pé. Até rimou, viu, Zé? Mas eu digo, mas ué, peraí. E eu precisava ter a mesma atitude? Por que eu não agi com outra virtude quando ele me esbarrou? Não é? E aí, a gente vem aqui para fechar, que eu vou fechar, não vou estender, a gente pode depois voltar para a gente estender, que a gente vai começar a entender, porque até ontem, o que era o verdadeiro espírita? Tinha que ser médium, trabalhar, fazer mil coisas, não sei o quê. Mas a gente esqueceu de ler algumas conclusões. Eu não estou dizendo que não é para fazer isso tudo, não. Se você tem mediunidade, vai trabalhar na mediunidade. Se você quer ajudar, vai evangelizar, vai fazer isso tudo. Mas olha só, o verdadeiro espírita, fala de Kardec. O verdadeiro espírita não é o que crê nas manifestações, mas aquele que aproveita os ensinamentos dados pelo Espírito. É meu crescimento. Eu preciso aprender. De nada adianta crer. Olha agora que a gente vai chegando. Se a crença não faz com que quem for dê um passo adiante na via do progresso e não o torne melhor para quem? Para o seu próximo, para aquele que te toca. E aí a gente encerra como nós começamos. O verdadeiro espírita é reconhecido pelo esforço que faz para a sua transformação moral e para vencer as suas más inclinações. Mas se eu estou dormindo e não faço o exame para reconhecer as minhas más inclinações, eu não consigo fazer a minha transformação moral. Se eu não consigo fazer a minha transformação moral, eu não sou um verdadeiro espírita. E aí eu encerro aqui, só para reflexão. Se você pudesse mudar apenas alguma coisa, eu pus em mim aqui, porque é em mim agora, não no outro, não nas circunstâncias, o que seria? Porque o despertar da consciência começa com uma escolha honesta. O que eu preciso mudar de hoje para amanhã? E hoje vai ser um dia ótimo, né? A gente falou a respeito aqui, o que eu preciso mudar? O que está mais latente? Escolhe uma coisa só. E tenta escolher a menorzinha, não escolhe o mais difícil, não, porque você não vai conseguir, você desanima do resto. Cada dia é uma oportunidade de agir de forma mais consciente. Pequenas mudanças
pequenas mudanças criam grandes transformações ao longo do tempo. E aqui, de vez mesmo para encerrar, o tempo da travessia. Há um tempo é que preciso abandonar as roupas usadas que já têm a forma do nosso corpo e esquecer os nossos caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. É tempo de travessia, e se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre às margens de nós. Jesus nos abençoe. Que nos dê força para a gente reconhecer, sem susto. Porque a espiritualidade, Deus, Jesus, todo mundo sabe onde nós estamos. E sabe o esforço que cada um está fazendo. O que a gente precisa saber é se a gente sabe o esforço que a gente está fazendo, para a gente fazer. E não é dar saltos quânticos. É só começar a entender que quando alguém me toca, eu preciso buscar dentro de mim alguma coisa para oferecer para alguém. E se eu ainda não tenho nada para oferecer para alguém, é hora de eu conquistar essas coisas. Né? Muita paz para todos nós. Jesus nos abençoe. E depois eu termino, tá? Porque tinha muita coisa aqui ainda que a gente ia falar, mas depois a gente Com fala. certeza. Mas não tem problema não. Você sempre me dá. Sempre, graças a Deus. Sempre tem alguma coisa ainda para falar. Nós agradecemos, mano. Eu que agradeço. O nosso abraço, agradecemos a Jesus pela sua presença, tá? Eu que agradeço. É o nosso abraço.